E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, muita força, muita fé, muita garra. Vai dar tudo certo, você vai passar. Tudo é questão de tempo, tudo. Ninguém é mais inteligente que você, ninguém é gênio, tudo é questão de esforço. Tudo bem que a sorte conta de vez em quando, mas o que é sorte, né? Talvez sorte seja algo que a gente coloque para justificar o acaso, né? Mas também o que é acaso. E aí vamos deixar de filosofia, porque senão eu não paro aqui. Então vamos lá. Turma, a gente estamos estudando ainda a aplicação da lei penal. Vimos a lei penal, a aplicação da lei penal no espaço, vimos casos de extraterritorialidade, territorialidade, vimos casos de intraterritorialidade. Aí vimos a relativização do princípio do non bis in idem. No caso, vai ser aplicada a lei penal brasileira, ainda que o crime tenha sido ocorrido no Brasil e lá tem um cara cumprindo pena, né? Mas vem o fenômeno da detração e diz, não, peraí, se a pena foi imposta e cumprida no estrangeiro, ela atenua a imposta no Brasil, quando diversas, e ela computa quando idênticas. Aí agora a gente vai ver a eficácia da sentença estrangeira, vamos ver o artigo 9º, 10º até o 12º, e ainda vamos ver a aplicação da lei penal em certas pessoas, as questões das imunidades. Existem as imunidades diplomáticas, existem as imunidades parlamentares. A gente ainda vai ver esses dois tipos de imunidade. Aliás, eu vou ver com vocês só as imunidades diplomáticas, porque as imunidades parlamentares, muito embora eu vou conversar só um pouquinho sobre elas, elas são aprofundadas mais nas aulas de direito constitucional e nas aulas de direito penal. E como o nosso curso é de direito penal, eu muito embora fale de outros ramos do direito, eu preciso focar mais no penal, né? E às vezes eu ia tirar mais ou menos meia aula para falar das imunidades parlamentares, que você vai ver no curso de constitucional. Então fique bem tranquilo em relação a isso. Bora lá, galera. A gente está vendo então a eficácia da sentença estrangeira. O que é isso que o artigo 9º fala de eficácia da sentença estrangeira? O artigo 9º ele está trabalhando as hipóteses de quando a sentença estrangeira vai produzir efeitos no Brasil. Agora veja, muito embora a gente esteja falando no artigo 9º de quando a sentença estrangeira vai produzir efeitos no Brasil, você precisa lembrar que desde a emenda constitucional 45 de 2004, desde a reforma do Poder Judiciário, o artigo 105 da Constituição Federal, ele foi alterado para falar que a homologação de sentença estrangeira no Brasil, ela é de competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então veja, antes de 2004, a competência para homologar sentença estrangeira no Brasil era do STF. Depois da emenda constitucional de 45 de 2004 até hoje, o tribunal competente para homologar, para dizer assim, essa sentença estrangeira é válida aqui no Brasil, é o STJ. Então o STJ, ele tem a competência para homologar a sentença estrangeira aqui no Brasil, para dizer que essa sentença estrangeira é válida, e também para mandar executar, fazer o exequatur dessa sentença estrangeira aqui no Brasil, é o STJ. Então o STJ homologa e manda cumprir. Quem cumpre é a Justiça Federal. Então pronto. Então a gente vai estudar quando a sentença estrangeira tem eficácia aqui no Brasil. E diz assim no artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Então veja, quando é que uma sentença proferida no estrangeiro vai produzir efeitos no Brasil? Vai poder ser homologada, e nós já vimos que quem homologa e manda cumprir é o STJ. Quem efetivamente cumpre é a Justiça Federal. Então a Justiça vai ser homologada, ou a sentença do estrangeiro vai ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e a outros efeitos civis. A grande maioria dos crimes, pessoal, que, aliás, todos os crimes, eles geram efeitos civis. Porque os crimes podem gerar ou dano material mesmo, ou dano moral na pessoa. Então a sentença que foi proferida no estrangeiro pode ser homologada aqui no Brasil, pode ser cumprida no Brasil para efeitos civis. Efeitos civis de reparação de dano, de restituição de coisa, ou qualquer outro efeito civil. E
Pode também a sentença estrangeira ser homologada aqui no Brasil para sujeitar o indivíduo à medida de segurança. Agora não esqueça, turma, que medida de segurança é uma espécie de sanção penal. A medida de segurança, como nós acabamos de ver, é uma espécie de sanção penal. E aqui, turma, a súmula 420 do Supremo, ela é importante que eu diga nessa hora. A súmula 420 do Supremo, ela vai dizer, súmula 420 do Supremo, que para fins de homologação da sentença penal estrangeira, tem que ter prova do trânsito em julgado dela. Então o STJ ele só vai poder homologar uma sentença estrangeira se ficar provado que há prova do trânsito em julgado, só com prova que aquela sentença é indiscutível, que ela não cabe mais recurso. Então, recapitulando, a sentença que não cabe mais recurso no estrangeiro pode produzir efeitos aqui no Brasil, desde que seja homologada pelo STJ e vai ser executada pela Justiça Federal. Para aplicar algum efeito civil, como reparação do dano e restituição da coisa. 2, para sujeitar o indivíduo à medida de segurança. Perfeito. Dito isso, o artigo 9º, parágrafo único, ele vai colocar: a homologação depende, a linha A, para efeitos civis, que está no inciso 1, de pedido da parte interessada. Então, se eu fui vítima de um crime no estrangeiro, essa sentença penal estrangeira mandou o indivíduo que cometeu o crime contra mim me pagar $1 milhão, eu posso trazer essa sentença aqui no Brasil para ser homologada e aqui executada, mas para ser homologada depende do meu requerimento. E B, para outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Ou seja, para aplicar a medida de segurança, é necessário que haja tratado internacional prevendo a extradição. Ou então, se não houver tratado internacional, é necessário que o nosso ministro da Justiça requeira para aplicação de outros efeitos que não os efeitos civis do inciso 1. Perfeito. Turma, dito isso, do artigo 9º, parágrafo único, vamos falar agora da contagem de prazo. Agora você está vendo que a matéria é mais pontual. Cada artigo vai falar uma coisinha e vai ser uma mini explicação. Depois a matéria volta a ser geral. E sobre contagem de prazo, é importantíssimo que você saiba diferenciar o prazo penal do prazo processual penal. Como assim, professor? Turma, o que a gente vai conversar agora é o seguinte. Imagina, meus queridos amigos, que eu fui citado hoje para responder a acusação. Responder a acusação é a contestação no processo penal. Eu fui citado hoje para responder a acusação. Eu sou citado para responder a acusação no prazo de 10 dias. Esses 10 dias contam a partir de hoje ou contam a partir de amanhã? Ou então, turma, eu fui preso hoje e tenho que passar 3 dias na prisão. Esses 3 dias começam a contar hoje ou começam a contar amanhã? É isso que a gente vai estudar. Então a forma do cômputo do prazo é diferente, tanto para o prazo penal como para o prazo processual penal. Então a forma da contagem do prazo é diferente, tanto o prazo penal como o prazo processual penal. O prazo processual penal, só para você anotar e ficar com o caderno bem completo mesmo, você que vai ser juiz, você que vai ser promotor, procurador, analista de tribunal, você que vai ser uma autoridade, só para você completar o seu caderno, a contagem do prazo processual penal está no artigo 798, parágrafo 1º, 798, parágrafo 1º, e se eu estou falando de prazo processual penal, é do Código de Processo Penal. Já a contagem do prazo penal, como nós vimos, está no artigo 10 do Código Penal. Então, prazo processual penal, artigo 798, parágrafo 1º. Prazo penal, artigo 10º do Código Penal. Perfeito. Professor, então como é que eu faço a contagem? Como é que eu computo o prazo penal e o prazo processual penal? Veja, o prazo penal, ele inclui o primeiro dia. Ele inclui o primeiro dia e exclui
o último dia. Professor, o que é isso? Calma, vou já te falar. Só primeira nota. O prazo penal, ele inclui o primeiro dia e ele exclui o último dia. Já o prazo processual penal é o contrário. Ele exclui o primeiro dia, é o contrário. Ele exclui o primeiro dia e inclui o último dia. Então ele inclui o primeiro dia, ele inclui o último dia e exclui o primeiro dia, o prazo processual penal. Veja, queridos amigos, como é isso. Essa regra que a gente acabou de colocar no seu caderno, ela faz com que o prazo penal, em regra, seja menor do que o prazo processual penal, que em regra é maior, o prazo processual penal, do que o prazo penal. Então, assim, uma dica para você saber se o prazo é penal ou o prazo é processual penal é você pensar o que é melhor para o réu. Então, uma dica para você saber se o prazo é penal ou o prazo é processual penal é você pensar o que é melhor para o réu. Se é melhor para o réu que o prazo seja menor, aí é um prazo penal. Se é melhor para o réu que o prazo seja maior, aí é um prazo processual penal. Então, bora lá. Se eu fui preso, é melhor que o prazo seja maior ou melhor que o prazo seja menor? Se eu fui preso, é melhor para o réu que o prazo seja menor. Então, a prisão é um prazo penal, porque é menor. Existe a decadência, turma. Nós vamos ver a ação penal. E eu vou falar para vocês que existem crimes que, por exemplo, o estupro como regra e a lesão corporal leve são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Representação é a vítima do estupro ou da lesão corporal chegar na frente de alguma autoridade, de um juiz, de um promotor, de um delegado e falar, olha, eu fui vítima de estupro, eu fui vítima de lesão corporal de natureza leve, o indivíduo foi o Sidney e eu quero que ele seja punido. Isso é da representação. A representação, a vítima tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito, prazo de 6 meses, isso aí tudo a gente vai explicar mais, então fique tranquilo. Tem um prazo de 6 meses a contar de quando ela soube quem é o autor do crime para dar a representação. Pois é, se ela não der essa representação, se a vítima não der a representação no prazo de 6 meses, extingue a punibilidade do criminoso. Então, para o criminoso, é melhor que esses 6 meses sejam maior ou esses 6 meses seja menor? Para o criminoso, é importante que esses 6 meses seja menor. Portanto, a decadência é um prazo penal. Já, turma, eu falei para vocês que eu posso ser citado para responder a acusação no prazo de 10 dias. É melhor que esses 10 dias seja maior ou é melhor que esses 10 dias seja menor? É melhor que esses 10 dias seja maior. Para o réu, é melhor ter mais prazo para se defender. Portanto, o prazo para ele responder a acusação é um prazo processual penal. É um prazo processual penal, já que é maior. Beleza. Professor, e por que o prazo penal ele é menor como regra? Justamente, meus queridos amigos, porque ele inclui o primeiro dia e exclui o último. Ou seja, imagina que o delegado chega para mim e diz que o juiz ordenou que eu me recolhesse à prisão em 3 dias. Aí eu digo, seu delegado, eu estou trabalhando aqui, né? Eu vou passar, depois eu vou jantar, depois, quando for umas 11h30 eu me recolho. 11h30 eu me recolhi para minha prisão de 3 dias. Galera, chegou meia-noite de hoje, passou um dia. Professor, mas você passou meia hora na prisão, não importa. Não importa porque o prazo penal, ele computa o primeiro dia. Então saí daqui do eu vou passar, 10h30 da noite, jantei, 11h30 eu me recolhi à prisão. Como prisão é um prazo penal, o primeiro dia está incluso. Ou seja, já foi um dia. Aí passa o segundo dia, eu estou preso. No terceiro dia, será que precisa o delegado esperar até meia-noite para me soltar no terceiro dia? Não, porque como é um prazo penal, ele inclui o primeiro dia e exclui o último.
Excluir o último significa que no terceiro dia, no decorrer do terceiro dia, de manhã, de tarde, o delegado já pode me soltar. Não precisa ele esperar o terceiro dia todo acabar para ele me soltar. Então o prazo penal, ele inclui o primeiro dia e exclui o último dia. Por isso ele acaba sendo menor. Para fins de prova, turma, você vai fazer o seguinte. O prazo penal, como é que você vai computar o prazo penal? Você vai computar tudo e vai diminuir um dia. Para fins de prova. Às vezes cai assim. A Maria estuprou o João hoje. Hoje são dia 1º. Hoje é dia 1º de março. Vou botar que hoje é dia 2º. Hoje é dia 2º de abril de 2013. Então a Maria estuprou o João dia 2º de abril de 2013. O estupro, como a gente viu, como regra, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, o João tem um prazo de 6 meses para dar representação contra a Maria. Pois é. Aí o que é que o João fez? O João não deu a representação nesses 6 meses. Chegou 2º de abril, chegou maio, chegou 2º de junho, aí chegou julho, agosto, setembro, outubro. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dia 2 de outubro, ou seja, 6 meses depois, ele deu a representação. Será, pessoal, que ele ainda podia ter dado a representação dia 2 de outubro? Não podia. Por que não podia? Porque não é um prazo penal a decadência? Então você conta os 6 meses e diminui um dia. Ele tinha um prazo até dia 1º de abril, ou 1º de outubro, para dar a representação. Então, de novo, o crime ocorreu dia 2 de abril de 2013. E a gente viu que a representação ela deve ser dada em 6 meses. Então chegou 2 de maio, 2 de junho, 2 de julho, 2 de agosto, 2 de setembro, 2 de outubro. Se 2 de outubro, ou seja, 6 meses depois, ele deu a representação, ele já perdeu o prazo. Por que ele já perdeu o prazo? Porque como foi computado o primeiro dia, o dia do estupro foi computado. Então como o primeiro dia foi computado, você conta tudo e diminui um dia. Isso é o prazo penal. Já o prazo processual penal, você conta tudo e aumenta um dia. O prazo processual penal, você conta tudo e aumenta um dia. Como assim, professor? O prazo processual penal. Imagina, pessoal, que eu fui citado para responder a acusação hoje. Eu sou citado para responder a acusação em 10 dias. Eu fui citado hoje. Já começa a contar hoje o primeiro dia desses 10 dias? Não. Começa a contar de amanhã, porque se trata de um prazo processual penal. E o prazo processual penal, ele exclui o primeiro dia. Isso significa que o primeiro dia, ele não conta. O primeiro dia, ele não conta. E professor, imagina que você foi citado para responder a acusação na sexta-feira. Eu entendi, professor, que se você foi citado na terça-feira, os 10 dias só começam a contar na quarta-feira. Exatamente. Se eu fui citado na segunda, só começa a contar na terça. Se eu fui citado na terça, só começa a contar na quarta. Exatamente porque exclui o primeiro dia. Agora, se eu fui citado na sexta-feira, ou se quando eu fui citado, era feriado no dia seguinte, aí vem a súmula 310 do STF. Essa súmula 310 diz que se você é citado na sexta, só começa a contar o prazo na segunda. E se segunda for feriado, vai começar a contar o prazo no primeiro dia útil subsequente. Em outras palavras, quando você é citado na sexta, passa sábado, passa domingo, o primeiro dia começa só na segunda. Aí de segunda a 10 dias você tem. Então a súmula 310 do STF vai dizer assim: se você é citado, intimado na sexta, só começa a contar na segunda, e se na segunda for feriado, começa a contar no primeiro dia útil subsequente. Da mesma forma, se você for citado na terça e quarta é feriado, só vai começar a contar na quinta-feira. Por quê? Porque o prazo processual penal, ele exclui o primeiro dia. Ele exclui o primeiro dia, significa que o primeiro dia não conta, e ele inclui o último dia.
Incluir o último dia significa que o indivíduo tem até o final do expediente forense, até o final do expediente judiciário para entrar com a resposta à acusação. Não é como na prisão, que o último dia estava excluído, que o cara podia soltar no meio do dia. Aqui o prazo processual penal, ele inclui o último, ou ele inclui o último, né, e exclui o primeiro. Tranquilo, galera? Espero que sim. Vamos lá, muita fé, muita força, vai dar tudo certo. E só para a gente fechar, diz assim, o artigo 10, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então o que eu expliquei para vocês até agora foi essa primeira parte sobre contagem do prazo, só que aqui é contagem do prazo penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo e o último ele exclui. Agora vamos ver a segunda parte do prazo aqui, desse artigo. Diz, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Calendário comum é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano, turma, ele é aquele que a gente vê mesmo. Janeiro tem 31 dias, fevereiro 28, se não for no bissexto. Aí março tem 31 e assim sucessivamente. Esse artigo, essa parte desse artigo, essa segunda parte, às vezes ele acaba sendo criticado porque ele meio que viola o princípio da isonomia. Por que ele meio que viola o princípio da isonomia? Porque ele diz assim, ó, se eu sou condenado a passar um mês na prisão e eu me recolhi dia 13 de fevereiro, dia 12 de março eu tenho que ser solto. O que viola a isonomia é porque fevereiro só tem 28 dias. Então, se eu sou condenado a passar um mês na prisão e eu me recolho em fevereiro, 13 de fevereiro, dia 12 de março, já acabou tudo. Agora, se eu sou condenado a passar um mês de prisão e me recolho dia 13 de março, eu só vou poder sair dia 12 de abril. O que acontece é que quem se recolheu em fevereiro, como fevereiro tem menos dias, simplesmente vai passar menos tempo na prisão do que quem se recolheu em março. Exatamente porque contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então não vai olhar se é um mês daquele mês. Não importa se aquele mês tem 28, 29, 30, 31 dias. Então isso às vezes viola o princípio da isonomia. Porque a pessoa que foi condenada a passar um mês, que se recolhe em fevereiro, ela passa menos tempo na prisão, já que fevereiro tem só 28 dias, do que a pessoa que foi condenada a passar um mês e se recolhe em março tem 31 dias. Então contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, calendário que a gente conhece mesmo. Perfeito, bora continuar. 11º, 12º artigo, aí a gente acaba a aplicação da lei penal, muito embora, meus amigos, eu ainda vou falar um pouco de imunidade diplomática e a gente vai resolver exercício. Então bora lá. Frações não computáveis na pena. Diz assim, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas penas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. O que é que esse artigo 11º está falando pra gente? Eu vou ensinar para vocês, quando a gente for ver teoria da pena, como é que o juiz calcula a minha pena. Para o juiz calcular a minha pena, ele tem que passar pelo critério Nelson-Hungria, ou critério trifásico de aplicação da pena. Ou seja, ele passa por 3 fases calculando a minha pena. Aí ele chega, o cálculo da pena do Sidney foi de 1 ano e 3 meses de prisão. 1 ano, 3 meses e 3 dias de prisão. Acontece, meus amigos, que se no cálculo da pena cair que eu tenho 1 ano, 3 dias e 4 horas de prisão, o artigo 11 está mandando desprezar essas frações de dias. Esse que eu tenho que passar 4 horas na prisão, 5 horas está desprezado. Então quando o juiz faz o cálculo da pena e chega que eu tenho que passar 1 ano, 3 meses e 4 dias e 4 horas de prisão, essas 4 horas ficam dispensadas. Eu só passo 1 ano, 3 dias e 4, ou 1 ano, 3 meses e 4 dias. Essas 4 horas está dispensado. E se for multa, se for para eu pagar R$100, 22,834 centavos, essas frações dos centavos ficam desprezadas. Por quê? Porque diz assim, frações
de cruzeiros que você vai entender frações de reais. Então, se eu fui condenado a pagar R$100, 22,834 centavos, despreza-se as frações de reais. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. E, finalmente, existe a legislação especial, o princípio da especialidade no artigo 12º do Código Penal. E esse artigo 12º ele vai falar assim, ó: as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Aqui, turma, é o respeito ao princípio da especialidade. E o que é que esse princípio da especialidade diz? Diz que a norma especial, ela prevalece sobre a geral. Existe o que a gente chama de antinomia. O que é antinomia? Antinomia é o conflito aparente de leis. Então existe a chamada antinomia. Vou falar bem rápido, não vou falar muito sobre isso não, porque isso aqui não é nem matéria minha, só para vocês entenderem. Existe antinomia, que é o conflito aparente de leis. Por que antinomia é o conflito aparente de leis? Porque existem 3 critérios que resolvem esse conflito de leis. Então, se os critérios resolvem o conflito de leis, significa que não há conflitos. E esses princípios, e o que resolve, esses critérios que resolvem, é o princípio da hierarquia, princípio da cronologia, ou cronológico, cronologia, e o princípio da especialidade. Então, olha o que é que a gente está conversando. Nós estamos falando que antinomia é o conflito aparente de leis, ou seja, quando 2 leis aparentemente se chocam. É um conflito aparente porque existem critérios que resolvem qual é a norma que vai prevalecer. Se esses critérios eles resolvem qual é a norma que vai prevalecer, é porque não tem conflito. O princípio da hierarquia ele vai dizer que a norma hierárquica prevalece sobre a norma menos hierárquica. A norma hierárquica ele prevalece sobre a norma menos hierárquica. Por exemplo, o Código de Processo Penal ele diz que as cartas fechadas podem ser devassadas. A Constituição diz que as cartas fechadas são protegidas pela intimidade. Quando o Código de Processo Penal, que foi feito em 41, permite que se abra carta fechada, salvo algumas hipóteses que aí o professor de processo penal estuda, como por exemplo na prisão, mas quando o Código de Processo Penal diz que pode abrir cartas fechadas como regra, a autoridade policial, e a Constituição diz que a carta fechada está protegida pela intimidade, prevalece o quê? A Constituição, porque é a norma hierarquicamente superior. Vem a cronologia, vem o princípio da cronologia. Se a norma posterior fala de forma diferente da anterior, prevalece a posterior, porque a posterior ela vai prevalecer em relação à anterior. Por exemplo, pessoal, no que o Código Penal, que é de 1940, disser diferente, no que a Lei de Execução Penal, que é de 84, disser diferente do Código Penal, que é de 1940, prevalece a Lei de Execução Penal. E vai prevalecer a Lei de Execução Penal não só porque a Lei de Execução Penal é posterior, que é de 84, também porque a Lei de Execução Penal ela é especial. Então, outro exemplo, imagina que existe ainda um artigo só da Lei de Imprensa. E esse artigo, que é de 65, ele diz diferente de uma nova lei de imprensa que possa vir. Simplesmente vai prevalecer a nova lei de imprensa. Por quê? Porque a posterior prevalece sobre a anterior. E finalmente, o princípio da especialidade, que é exatamente o que está dizendo essa questão. Esse princípio da especialidade, ele vai falar assim, o Código Penal, ele é uma norma geral. O Código Penal, ele é uma norma geral. O Código Penal, ele se aplica a crimes definidos em lei especial, desde que essa lei especial não diga de modo diverso do Código Penal. Então veja, o Código Penal, que é uma norma geral, ele aplica-se não só aos crimes que ele prevê. Além dos crimes que ele prevê, ele aplica-se também nos crimes que ele prevê e também aplica-se
aos crimes previstos em lei especial, desde que a lei especial não disponha de modo diverso. Então, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, ela é prevista, ela é uma lei especial, a lei 4898/65. Ela não fala nada sobre a progressão de regime de quem comete abuso de autoridade. Então aplica o Código Penal. Agora, a lei dos crimes hediondos, ela é uma lei especial que fala que a progressão de regime dos crimes hediondos tem que cumprir 2/5 da pena, enquanto no Código Penal é 1/6 da pena. Nesse caso, não se aplica o Código Penal, se aplica a lei especial. E turma, como meu tempo acabou, eu fico por aqui. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom e excelentes estudos.